Oi, turma de projetos, estou aqui gravando mais uma vídeo orientação para vocês, né? Porque o nosso tempo de orientação ele é muito curto. Na orientação a gente tem que fazer uma série de ajustes, de correções, comentar os trabalhos, né? E aí tem o acúmulo das entregas também, então a gente termina de fazer comentário da entrega 1, da entrega 2, e ainda dá tempo de falar da próxima entrega. Então esse vídeo aqui é para falar da próxima entrega. A gente está entrando na semana 4 e na semana 4 a gente faz a entrega 3. A entrega 3 ela inclui análise do ambiente externo ou macroambiente, o PFOA, também conhecido como matriz SWOT ou matriz fofa, odeio esse nome fofo inclusive, mas tudo bem. E se na medida do possível, né, que vocês já consigam estabelecer aí alguns objetivos de marketing, ainda não são objetivos de criação, perdão, de comunicação, são objetivos de marketing. Então essa é a entrega 3, ela é uma entrega complexa e aí eu vou comentar aqui para vocês, né, vou tentar ajudar na medida do possível na elaboração dessa entrega. Bom, e aí para começar, eu quero que a gente visualize junto a estrutura do planejamento que a gente está construindo. Então, na primeira entrega, vocês fizeram aí a situação de mercado, né? Que é o capítulo 2 do planejamento. Para que serve a situação de mercado? Para a gente compreender, principalmente, em que segmento a gente está atuando, para qual segmento a gente está fazendo o planejamento. Então, eu acho que todas as equipes aqui já conseguiram definir quais são os seus respectivos segmentos. Então, a gente tem o segmento de eventos / feira, a gente tem o segmento de cerveja artesanal / micro cervejaria / brew pub, a gente tem o segmento de produtos naturais, comércio de produtos naturais, a gente tem o segmento de café / indústria de torrefação e comercialização, né? Então eu acho que esses segmentos eles estão claros, é para isso que serve o capítulo 2. Aí a gente entra no capítulo 3 do planejamento, que é a análise de ambiente. A análise de ambiente ela vai se bifurcar em ambiente externo e ambiente interno. E aí eu quero que vocês percebam que eu adiantei com vocês o ambiente interno. Por quê? Porque o ambiente interno ele é muito simples de fazer. Eu comentei isso essa semana com uma equipe, né? É pura descrição. Né? Eu vou descrever o cliente, a estrutura física, a estrutura tecnológica, né? O portfólio de produtos. Então não é um capítulo complexo, né? Ele é trabalhoso, mas ele não é complexo. Então eu adiantei, né, a análise do ambiente interno. Né? Eu inverti essa ordem. E agora a gente vai para a parte mais complexa, que é a análise do ambiente externo. E aí eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa, né? A análise do ambiente externo não é sobre o meu cliente, é sobre o meu segmento. Então eu vou analisar os fatores econômicos, eu estou lendo aqui o que está lá no Classroom, tá? Os fatores econômicos, político-legais, tecnológicos, socioculturais e ambientais do meu segmento, não do meu cliente. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos começar aqui, vou dar uma luz sobre cada um dessas sessões, tá? E aí, uma dica importante, muitas das informações que vocês colheram lá para o capítulo 2, que é o capítulo de situação de mercado, elas vão retornar aqui. Então, elas vão retornar, só que aí, no capítulo 3, né, no ambiente externo, eu vou categorizar essas informações, colocar essas informações na prateleira. O que é informação econômica, político-legal, tecnológica, sociocultural e ambiental. Mas eu vou retomar muitos dos pontos que eu abordei lá no capítulo 2. Tá? Só que aí eu vou categorizar eles e, na medida do possível, eu vou dar uma aprofundada. Né? E aí vamos começar pelos fatores econômicos. Os fatores econômicos, essa sessão ela vai ser muito parecida talvez para todas as equipes, porque aqui eu vou falar
né, da situação econômica atual do país. E aí não tem como a gente deixar de falar da crise da pandemia. Então, eu coloquei lá um vídeo, né, do Sebrae, falando sobre como a crise da pandemia está afetando, né, os microempreendedores. E aí, 3 dos projetos são microempreendedores, exceto o café, que já é um empreendedor de pequeno porte, mas também ali beirando o micro, tá? Então, eu tenho essa característica, né, de serem clientes pequenos, ou micro, ou de pequeno porte. E aí, como é que a pandemia está afetando, né, os microempreendedores e os empreendedores de pequeno porte? Pode ser uma boa discussão aí para o ambiente econômico. Aí, é claro que eu vou tentar contextualizar com informações sobre o meu setor específico, né? E aí também, para fechar o capítulo econômico, eu aconselho que vocês vão lá no IBGE Cidades e peguem alguns dados sobre a economia local, né? E dados também, se possível, sociodemográficos, né? Sobre a nossa micro-região, uma vez que todas as equipes, né, todos os projetos têm como área de atuação a nossa micro-região. Então vai lá no IBGE Cidades, Santa Maria da Vitória, né, e tenta colher alguns dados sobre economia e sobre a demografia, dados sociodemográficos da nossa micro-região. Aí eu vou para os fatores políticos legais. E aí eu já começo a ter uma separação aí, porque cada um dos segmentos é regido por um conjunto de normas e leis diferentes. Então, começando aí pelo segmento do café, que é regido pelas normas da ABIC, né? A ABIC é a agência regulamentadora, né, desse segmento, e a ABIC ela coloca uma nota, ela tem um selo de pureza. Então, todas essas questões são questões político-legais, né? Tem também a questão do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. Da mesma forma, a cerveja, né, que tem uma relação direta, a produção de cerveja tem uma relação direta com o Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Quais são as leis, quais são as normas que regem aí o meu setor, né, na produção de alimentos. Aí eu vou para o setor de feiras e eventos, né, que também tem as suas regulações, também tem questões éticas que envolvem aí, né, e também o setor de produtos, de comercialização de produtos naturais, que também passa por uma questão aí de vigilância sanitária, né? Então esses são os fatores políticos legais. Os fatores tecnológicos é de que forma, quais são os avanços tecnológicos dentro do meu segmento. Lembrem-se sempre que eu não estou falando aqui de cliente. Dentro do meu segmento, quais são os principais avanços tecnológicos, né? Então, se eu penso aí na produção artesanal de cerveja, né, como é que a tecnologia está facilitando a vida desses produtores? Se eu penso no café também, né, os avanços tecnológicos dentro do setor. Se eu penso no setor de feiras e eventos, nossa, isso aí, o fator tecnológico, né, desde a infraestrutura das feiras, da montagem dos estandes e também da transposição das feiras para essa nova realidade aqui, que é a realidade híbrida, né? A relação das feiras com as tecnologias de informação e comunicação, ou TICs, né, como se diz. E também o setor aí de produtos naturais. Acho que o pessoal de produtos naturais aí da terra pode pensar até nessa questão tecnológica do ponto de venda, né? Como é que eu posso incrementar, como é que esse setor, esse comércio de produtos naturais está incrementando tecnologicamente esses pontos de venda? Pode ser uma questão aí. Aí eu entro nos socioculturais, que é complexo. Nos socioculturais, aí eu vou retomar aquela questão do consumo, porque no que eu falei lá, a gente tratou lá no capítulo 2, porque nos socioculturais eu vou analisar questões de cultura e comportamento, né, que influenciam no meu segmento. Então eu posso pensar um pouco no comportamento do consumidor e como esse comportamento tem evoluído ao longo do tempo. Então, assim, se eu penso nos produtos naturais, nossa,
eu tenho aí toda essa questão da preocupação crescente das pessoas com a qualidade da alimentação, com a qualidade de vida, né? A gente fala muito nesse termo qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? Então, a indústria do bem-estar também, né? A indústria do bem-estar, ela surge exatamente por conta dessa preocupação desse consumidor. Da mesma forma, quando eu penso no café, eu tenho esse consumidor do café e da cerveja, esse consumidor que se torna esse conhecedor, né, do produto. Ele sabe distinguir, ele sabe diferenciar a qualidade, ele sabe diferenciar a composição, ele é praticamente um estudioso de café, um estudioso de cerveja ou um estudioso de vinho. Eu tenho esse novo perfil de consumidor, né? Eu tenho novas formas de consumir cerveja, novas formas de consumir café e por aí vai, né? Isso aí são essas mudanças socioculturais, né? Vejam que eu tenho dois segmentos, que cerveja e café, que eram há 10 anos atrás, a gente nem discutia. Cerveja era cerveja e café era café. E hoje, né, isso se abre num leque de possibilidades, né? Eu tenho um consumo que é muito mais segmentado, né? E é claro também a gente tem a questão das feiras e eventos, né? O papel, né, das feiras e eventos, né? Por exemplo, para o fortalecimento, né, de uma determinada categoria, né? Então, as feiras e eventos, elas inclusive têm uma história, né? Tem uma história imensa para ser contada aí, né? Sobre feiras e eventos, as feiras e eventos, elas começam lá no comecinho do século passado, do século XX, quando surgem as primeiras grandes feiras e eventos, né? Que tem esse objetivo de fomentar o desenvolvimento de um determinado segmento ou setor. Então, isso é uma questão que pode ser abordada aí no sociocultural. E, por fim, eu tenho as questões ambientais, que aí alguns segmentos vão ser mais afetados do que outros, né? Por exemplo, se eu falo no café, eu tenho a questão da agricultura sustentável, do manejo sustentável do café, né? Se eu falo no setor de eventos, também já existem, né? A ideia de que os eventos eles devem ser feitos com o mínimo de dano ambiental possível, né? Se eu falo também, né, no comércio de produtos naturais, existem regras ambientais para isso, né? Então, de uma certa forma, essa preocupação com o meio ambiente, ela é preponderante hoje, né? Eu acho que todos os segmentos, de alguma forma, terminam sendo afetados por isso. É claro que alguns segmentos vão ter muito mais assunto para falar do que outros. E aí vocês veem como é que fica o segmento de vocês. E aí, por fim, gente, depois que eu tenho lá, né, o meu macro ambiente, que inclui a análise da concorrência também, né? O meu microambiente, que é o ambiente interno, aí eu vou montar a minha matriz SWOT, que eu coloquei aqui um exemplozinho do Sebrae, que eu acho bonitinho aqui, né? Que tá lá, acabei de botar lá no Classroom, na semana 4. O que é a matriz SWOT? Vamos chamar de PFOA, né? Que eu vou falar de potencialidades e fraquezas, alguns autores vão chamar de forças e fraquezas, e oportunidades e ameaças. E aí eu vou separar essa matriz, vocês veem que ela está separadinha aí em fatores externos e fatores internos. Fatores externos são aqueles fatores que vêm do ambiente externo e internos do meu ambiente interno. É um resumo, gente. O PFOA encarem como um resumo da análise de ambiente. Vocês fizeram análise de ambiente externo, análise do ambiente interno, e agora vocês vão resumir isso em tópicos e colocar esses tópicos aqui, ó, dentro dos quadradinhos, né? Então, aquilo que vem do ambiente externo, eu vou classificar em oportunidades e ameaças. Se for positivo, oportunidade, se for negativo, ameaça. E aquilo que está lá no meu ambiente interno, que é a análise do cliente, a descrição dele, né, eu vou classificar em força ou potencialidade ou fraqueza. Então, por exemplo, se o meu cliente ele tem uma boa infraestrutura, isso é uma potencialidade.
né? Se o meu cliente ele tem um déficit no número de funcionários, eu tenho pouco funcionário, isso é uma fraqueza. Se o meu cliente tem um bom portfólio de produto, né? Portfólio de produto muito variado, isso é uma oportunidade. Perdão, desculpa. Isso é uma potencialidade ou força, porque vem do ambiente interno. Se o meu cliente, ainda estou no ambiente interno, se o meu cliente ele tem uma localização difícil, de difícil acesso, isso é evidentemente uma fraqueza. Então eu estou no ambiente interno, analisando forças e fraquezas. Agora, quando eu vou para o ambiente externo, né, aí se, por exemplo, né, a crise, né, econômica decorrente da pandemia, né, afetou com força o meu setor, né, então o celular chegou até a cair aqui, eu tenho uma ameaça. A crise pandêmica, né, pode ser uma ameaça, mas também a crise pandêmica, de repente, né, as pessoas passaram até a consumir mais do meu produto. Então, né, isso pode parecer até cruel, né, dizer que a crise pandêmica é uma oportunidade, mas se o consumo do meu produto aumentou, né, aí eu vou ser técnico e vou ter. O planejamento é um documento técnico e eu vou ter que dizer sim que é uma oportunidade. E aí eu vou fazendo essa distribuição dos tópicos. Importante. Não pode aparecer nada na matriz SWOT que não tenha sido abordado lá no macro e no micro ambiente. Tá? Então, se aparecer aqui um tópico, tem alguma coisa errada, né? Aí você vai ter que voltar lá no macro e no microambiente e escrever sobre esse tópico. Então, percebam que, mais uma vez, a matriz SWOT, ela é um resumo de tudo o que um resumo em tópicos de tudo o que eu falei lá no meu ambiente, na minha análise de ambiente externo e na minha análise de ambiente interno. É isso, já estou me delongando aqui, estou vendo aqui que já tem 17 minutos o vídeo, né? Eu espero ter esclarecido aí, né? Eu sei que essa entrega ela não é uma entrega fácil, mas ela é uma entrega muito importante para a gente conseguir fazer um bom diagnóstico. E o diagnóstico é o coraçãozinho do meu planejamento. Tá? Bom trabalho e qualquer coisa estamos por aqui.